Olá, meu amigo. Como haveria te prometido que irei continuar falando sobre esse tema, sobre as bem-aventuranças, estou aqui e agora irei meditar com você em Mateus capítulo 5 e versículo 3, que diz: Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que maravilha de promessa! E esta é a mais linda e a mais bela mensagem de todos os tempos, porque foi ministrada por Jesus Cristo para os seus seguidores, para os seus discípulos no Sermão do Monte. E aqui ele falando sobre essa bem-aventurança, ele afirma que o reino dos céus é dos humildes de espírito. Então, meu amigo, já saiba de uma coisa: não existe nenhum participante no reino dos céus que não seja humilde de espírito. Há quem diz por aí que as bem-aventuranças não têm nada a ver com essa vida, que elas são somente para a vida eterna. Mas não acredite nestas afirmações. Quando Jesus Cristo fala nas bem-aventuranças, nesses textos que iremos meditar, as bem-aventuranças é a transição desta vida terrena para a vida eterna. Quando Jesus diz bem-aventurados os humildes de espírito, eu quero que você entenda que os humildes de espírito que Jesus fala aqui são pessoas que ainda não estão no reino dos céus, são pessoas que estão vivendo em meio a este mundo de pecado com tantas coisas ruins. E é exatamente por isso que Jesus falava para os seus discípulos: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque para chegar no reino dos céus vai ser preciso ser humildes de espírito nesta vida. Eu me recordo de uma certa vez que eu estava na igreja, estava no templo em um culto, e quando tive uma oportunidade para expressar uma palavra, mencionei a respeito desse texto do Sermão do Monte. E naquela noite havia um determinado pregador naquela mesma igreja, no qual depois ele expressou da seguinte forma: Já ouvimos na noite desse dia sobre o Sermão do Monte, mas eu quero falar para vocês que essas promessas não são para essa vida, são somente para a vida eterna. Meu amigo, muitas pessoas interpretam esse texto de forma equivocada. Como te falei há alguns instantes, Jesus está falando aqui de uma transição desta vida material, desta vida terrena para a vida eterna. E não existe nenhum habitante no reino de Jesus que não seja humilde de espírito. E a humildade de espírito é algo que nasce no ser humano de dentro para fora. Ela surge de dentro para fora e não de fora para dentro. É preciso entendermos isto e meditarmos nestas palavras de Jesus e entendermos que nós somos inteiramente dependentes dele, porque todas as pessoas que são humildes de espírito, elas reconhecem as suas fraquezas, ela reconhece a sua fragilidade e entende que é inteiramente dependente de Deus. Eu quero mencionar aqui para a sua meditação, e isso é algo de minha imaginação. Você pode pensar, mas de onde você tirou essa ideia? Isso não é algo oficializado, não sai espalhando este boato por aí. Estou falando isso para você agora porque estamos aqui, somente eu e você, e quero compartilhar isso da forma que eu interpreto e que eu imagino. Todos nós conhecemos um pouco sobre a história do grande filósofo ateniense Sócrates, que viveu cerca de 400 anos antes de Jesus. Por mais que Sócrates não deixou nada registrado, nada escrito, Platão falou muito ao seu respeito. E quando
nós vemos a vida deste grande homem, ele sempre se dedicou à sua vida na busca pela verdade. E eu acredito que de alguma forma ele encontrou esta verdade que transforma para a sua vida. Aí você pode questionar, mas você está dizendo que Sócrates era um cristão? Não é isso que eu estou falando. Como já te falei, ele viveu cerca de 400 anos antes de Jesus. Ele veio bem antes de Cristo. Mas o que eu estou dizendo, meu amigo, é que quando ele fez a seguinte afirmação: só sei que nada sei, pense comigo, somente um ser humano, revestido de humildade de espírito, é capaz de entender que ele não entende de absolutamente nada e que não sabe de nada. É isso que eu estou dizendo para a sua vida, mas isso é algo de minha imaginação. Até porque, como leitor da Bíblia Sagrada, eu consigo perceber que todos os homens que receberam de Deus tamanha incumbência, tamanha responsabilidade, eles se sentiram indignos de exercer tais funções. Lembro-me aqui do profeta Isaías, capítulo de número 6, na sua chamada vocacional para profeta, quando vê um alto e sublime trono, a primeira coisa que ele alega e fala é: ai de mim que estou perecendo. Moisés também não foi diferente. Deus fala com ele no meio de uma sarça ardente para tirar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Veja que primeiro ele alega e diz que é um homem pesado de língua. Meu amigo, a verdade divina, todas as pessoas que a descobriram se sentiram indignos, se sentiram incapazes. E é isso que eu estou falando para você. Toda pessoa que é humilde de espírito, ele não se acha superior e melhor do que os demais. Ele simplesmente entende que ele é carente e dependente do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado deste conteúdo, mas não fique somente por aqui. Me aguarde nos próximos vídeos que estarei comentando sobre cada bem-aventurança de forma individual. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família.